Salve, salve, quebrada! O que você pensa quando ouve falar em autismo? O papo de hoje é sobre autismo nas quebradas. Meu nome é Rebeca Mota, do Quinté Notícias, e estarei à frente da 4ª temporada do Desenrola Aí, que chega para falar sobre saúde, economia, comportamento e muito mais. Mas antes da gente continuar, curte esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal para acompanhar todos os episódios. De acordo com o IBGE, estima-se que o Brasil possua cerca de 2 milhões de autistas. Mas apesar de numerosos, os milhares de brasileiros autistas ainda sofrem para encontrar tratamento adequado. E a situação fica ainda mais complicada para a população preta e periférica. Comigo hoje, para descomplicar esse assunto, está a Janaína Cunha, psicóloga, especialista em transtorno do espectro autista, com aprimoramentos em psicologia escolar e orientação parental. Ela vai nos ajudar a entender melhor o que é o autismo, como ele afeta as pessoas e como a sociedade pode desenvolver ambientes mais inclusivos e acolhedores. Janaína, muito obrigada por aceitar desenrolar esse papo aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. Eu tô muito ansiosa para esse nosso bate-papo, que eu acho que vai ser muito bom e muito importante também para a gente falar um tema que é relevante pro momento que a gente está vivendo agora. Exatamente, minha gente. Janaína, explica pra gente o que é o autismo. Bom, o autismo é uma condição dentro do neurodesenvolvimento, né, que a gente encontra ali, tem toda uma base genética. Dentro do processo do autismo, a gente tem, então, ali, coisas que a gente consegue colocar como uma características para a gente descobrir se de fato aquela criança se enquadra ou não dentro do espectro, que é atraso na fala. Então, ali a gente observa aquelas crianças aproximadas de 2 a 3, 4 anos que ainda está com poucas palavras, quase não tem intenção de fala. E aí a família já fica nesse estado de alerta, né? Ou então interação social. Então, às vezes, dependendo da faixa etária que a criança tá, ela já está até, às vezes, no período escolar, mas a família tem aquele retorno da escola ou até de colegas, às vezes, no prédio, primos, enfim, entre a família ali, de que essa criança ela está tendo essa dificuldade para fazer uma interação de fato. Então, os pais começam a identificar nesse formato. Então, os filhos estão ali naquele ambiente onde tem outras crianças e ele não consegue interagir. Então, ele pega um brinquedo que para ele é interessante, que para ele considera até como um hiperfoco, e ele pega aquele contexto, fica sozinho ali, recluso, vivendo aquele momento. Isso a gente considera como uma baixa interação. Então, também a gente coloca como uma característica, tá? E a terceira coisa é a comunicação. Então, novamente, aquela criança que ela tem essa dificuldade para se comunicar, para se expressar. Então, muitas vezes são crianças ali de 3 a 4, 6 anos e que ela não consegue falar ou que ela não consegue fazer essas expressões em formato considerado adequado pela faixa etária que ela tem. Então, essa mãezinha, esse responsável, ele identifica isso, já leva para um profissional, geralmente, ou pediatra, a primeiro momento, né, para tentar fazer uma investigação e, posterior, vai levando para outros especialistas até que se feche o diagnóstico, se de fato foi isso, né? Entendi. Então, o pediatra pode ser a porta de entrada desse serviço para que as famílias possam identificar ou constatar isso? Pode e deve, né? Então, não é que o pediatra ele vai dar ali o diagnóstico já. Não, depois disso, tem outros passos. São vários passos que aquela família precisa enfrentar. Tanto é que um dos contextos que acontecem é a criança ela recebe o diagnóstico tardio. Janaína, justamente isso que eu ia te perguntar, né? Você elencou aí 3 sinais, né? Que é a questão da comunicação, a interação social. Atraso na fala. O atraso na fala. Esses sinais, eles já são algo assim concreto de que essa criança ela possui o autismo? Como que é feito esse diagnóstico? Geralmente, a família passa ali de imediato com o pediatra e leva essa queixa, né? Olha, eu estou observando alguma coisa diferente com meu filho e tudo mais. Do pediatra, possivelmente, ele vai passar ali para um neurologista, neuropediatra. Do neuropediatra, ele vai fazer essa avaliação também, né? Coletar uns dados, informações com essa família. Posterior, ele vai solicitar
para passar ou com algum profissional já da área de tratamento, que é o quê? Ou psicólogos, especialista em autismo, que é muito importante também as famílias terem isso em mente. É importante que quando esse neuropediatra, a pediatra em si, for solicitar para que a família faça uma avaliação, que seja com profissionais que de fato sejam especialistas na área. Eu trabalho muito com famílias diretamente, né, além das crianças. E chega alguns casos dessas famílias em que fala assim, poxa, Jana, passei o meu filho com um psicólogo antes de ti, só que esse profissional demorou muito tempo. Aí a criança perde 6 meses, 1 ano, e só depois que a família entende e descobre até em algum formato ali que aquela profissional era psicóloga e tudo, mas que não tinha uma especialização para o autismo. Então, demora. Aí é onde entra esse processo de ser tardio, né? Vai acontecendo situações onde demora mais para que essa família realmente consiga receber o laudo e, óbvio, que isso interfere no tratamento da criança. Entendi. Agora, Janaína, eu descobri que meu filho é autista, ou eu me descobri autista na fase adulta, porque também tem casos específicos onde as pessoas se descobrem autistas depois de adultos, né? Sim. Qual é o passo a passo, qual o caminho que essas famílias ou essa pessoa pode seguir? Primeiramente, ela vai precisar fazer também esse processo, ele vai precisar passar também com o neurologista, então ele vai ali sinalizar o que ele acha que tem diferente, sempre vai precisar fazer essa avaliação neuropsicológica. Por quê? É uma bateria de teste onde a pessoa é submetida para que seja muito mais coletado esses detalhes e que consiga chegar a um contexto onde, de fato, tenha ou não o autismo e também outras comorbidades, porque também pode acontecer. E o diagnóstico correto, não é, minha gente, vai permitir que essa criança, esse adulto, tenha uma qualidade de vida cada vez melhor e possa se desenvolver da melhor forma possível. O autismo, ele é considerado uma doença? Não. Infelizmente, muitas pessoas falam como se fosse, mas não. Eu te perguntei, porque muita gente acha que é uma doença, não é? Não é uma doença, mas obviamente é uma condição que é caracterizada dentro do neurodesenvolvimento, que a gente caracteriza como transtornos. O autismo também não tem cura, né? Esse tratamento, ele é feito enquanto a criança viver, né? Na fase adulta. Existem crianças, sim, que conseguem receber, tá? Conseguem receber alta, ou então ela consegue até ter um acompanhamento mais direcionado para ser só no ambiente familiar, mas essa criança precisa ter iniciado todo esse processo muito antes para favorecer quando ela estiver ali aproximado na adolescência e na vida adulta. E também precisa ser um tratamento muito individualizado e assertivo. Então, tem todo um conjunto de coisas para que essa criança consiga receber alta. E quando não, quando essa criança ela tem ali várias dificuldades ou contextos que ela está vivendo, é importante sim que a família a mantenha fazendo o tratamento, porque é isso que vai ajudá-la, essa criança, a ter mais qualidade de vida mesmo. Não tem alegria maior para um pai, para uma mãe, para um cuidador, né, que vê essa criança recebendo alta, mas também não tem alegria melhor que ver essa criança se desenvolvendo a partir de terapias adequadas, né, para esse desenvolvimento. Então isso é muito legal, gente. Agora, Janaína, uma questão que eu quero abordar com você é em relação às dificuldades que as famílias, principalmente as negras, periféricas, enfrentam. A gente sabe que o autismo pode atingir qualquer pessoa, mas como todos os recortes, as desigualdades sociais, elas, né, impulsionam algumas outras dificuldades e no caso do autismo não é diferente. Quais dificuldades você percebe no seu atendimento que essas famílias enfrentam, tanto na hora de ir em busca do diagnóstico, como depois para encontrar o tratamento? A gente já tem dados científicos em que quanto antes a criança inicia o tratamento, é melhor para ela, é melhor para ela ganhar novas habilidades. Então, se já tem esse processo do diagnóstico tardio, isso já é um interferente e isso impacta para a família. Quando a gente fala de famílias em situação de vulnerabilidade social, isso é ainda maior, por questão de conhecimento, por questão de saber, às vezes está ali com um profissional e é um profissional que não tem tanto domínio sobre o tema. Então, às vezes essa família ela quer outras informações, mas ela não consegue. E aí acaba que isso interfere para a criança se desenvolver e também acaba interferindo ali para essa família. Uma criança negra, por exemplo, que
é portadora do espectro autismo e sofre racismo na sociedade, no ambiente onde ela frequenta, isso também causa uma violência. Eu fico imaginando crianças que já têm essa dificuldade ali, um atraso de fala, essa questão da comunicação muito mais acentuada. Poxa, como que essa criança vivendo ali o processo de racismo no ambiente escolar, como que essa criança vai conseguir sinalizar para os pais? Mas eu acho que o que pode auxiliar e contribuir é isso que a gente está fazendo aqui. Levar comunicação, conhecimento, falar sobre, porque aí a família fica até mais respaldada sobre como poder agir e tudo mais. Boa. Você falou dos suportes, né? Os graus de suporte. Quais são os graus do autismo? Dentro do autismo, a gente tem o grau 1, suporte, que a gente fala que ela precisa de suporte, a criança precisa de suporte, mas não muito. Então, a gente consegue fazer essa caracterização dependendo do nível de suporte que essa criança realmente vai precisar, desse apoio. Então, tem aí dentro do nível de suporte 1, temos dentro do nível de suporte 2, que é uma criança que ela precisa de um suporte, um apoio intermediário. Já no nível 3, a gente considera que são crianças que precisam de mais apoio, provavelmente aí entre 80% a 90% do tempo. Isso é muita coisa. Então, isso inclusive envolve vários ambientes. Então, o ambiente familiar, o ambiente clínico, o ambiente escolar, entre outros. Então, uma criança que ela sempre vai precisar de alguém ali para dar esse apoio mesmo, para ela conseguir ter uma vida com maior qualidade. Agora, uma pergunta principal, acho que é chave. Como que a sociedade, as pessoas que não convivem com pessoas portadoras do espectro autista, podem se tornar mais acolhedoras e inclusivas? Uma das coisas que melhor pode ajudar nesse contexto é justamente as pessoas, inclusive famílias que não são atípicas, buscarem entender, conhecer, ouvir, assistir algum vídeo, ouvir a informação. Porque para que eles possam contribuir ali, inclusive para o desenvolvimento dos filhos deles que não são autistas, mas para que a gente consiga ter esse convívio. Eu vejo que as famílias eles ficam muito angustiados quando acontecem situações. E, obviamente, né, não tem como não ficar. Então, eu acho que se uma outra família que não é atípica conseguir entender um pouquinho, eu acho que facilitaria muitos processos para essas famílias e para essas crianças. Muito bom, quando a gente convive com diferente, né, todo mundo cresce, todo mundo aprende um pouco. Janaína, quais canais a população pode se informar, então, encontrar informações? A internet hoje está muito vasta nessa questão da gente conseguir ter um domínio sobre um tema ali em específico, de ir atrás, de se informar, mas hoje a gente não tem algo muito bem estruturado, tanto que muitos profissionais, famílias estão nas redes sociais justamente querendo fazer esse tipo de movimento, para que nós, profissionais e famílias, sejamos ouvidos, de fato, em vários contextos, para que a população consiga entender esse outro lado. Hoje a gente não tem esse lugar muito diretivo para eu passar de informação muito assertiva e acentuada, mas o que eu posso dizer é, você que está aí do outro lado, se você puder, estude, ouça, vá atrás, se informe, por mais que você não seja uma família típica, mas procure se informar, porque com certeza, em algum ambiente ou que você já foi, você já viu alguma criança em crise e que, cara, como é difícil para a família lidar com aquela situação, como é difícil para aquela criança viver aquela situação. E se a gente tem lugares onde as pessoas entendem e acolhem, dão uma ajuda ali para aquela família, para aquela criança que está vivendo aquele momento, com certeza isso fará toda a diferença para esse momento, para essa família. E um dos canais por onde você também pode se informar é o Instagram da Janaína. Janaína, deixa suas redes para a galera acompanhar. Claro, Janaína Cunha Psi. Por lá você também pode encontrar muitas informações, porque lá eu falo um pouco sobre o tema. E também tem o Instagram da clínica, que também eu contribuo de algum formato lá, que é o teia.inter. Então tá bom, Janaína, muito obrigada mais uma vez por aceitar vir aqui na nossa redação, no nosso estúdio, desenrolar esse assunto. Foi muito importante sua participação, viu? Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, espero ter contribuído. Super importante esse papo e conta aqui pra mim o que você achou dessa nossa conversa, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão para fazer? Conta aqui nos comentários pra gente. O Desenrola Aí é um programa quinzenal que visa trocar ideias com especialistas da quebrada, descomplicando assuntos relevantes que afetam o cotidiano da população negra e periférica. Por hoje ficamos por aqui, mas nos vemos no próximo episódio. Até lá!